por isso, como é que chegamos aqui? Bem, é uma história muito antiga, mas vai algo assim. Na nossa terra, Portugal, que se situa na Península Ibérica, haviam pessoas há muitos milhares de anos atrás. Eventualmente, a chama de civilização despertou-se na Suméria, Egito e na Grécia Antiga. Estes cacos velhotes, cheios de massa cinzenta e vinho na mão, inventaram muito o que nós hoje tomamos como garantido. Quase todos os países do mundo inspiram-se pela sua brilhância intelectual. No entretanto, os filhos de Troia abandonados numa cidade recusa foram salvados por um lobo. Lutaram numa colina, Roma é formada, 350 anos depois disputam a Ibéria com o próprio Aníbal, César fica frustrado com as tribos ibéricas, Augusto homogeniza o controle romano das instituições hispânicas, 392 anos depois, os suevos, alanos e vândalos invadem, estabelecem reinados independentes um do outro, dão um golpe final à Roma, depois chegam os visigodos para subjugar os últimos pedaços das cidades-estado / confederações tribais que os outros três fariam. Naturalmente, os visigodos olhariam para a história da península e decidiam repeti-la e formar o seu próprio reinado. 293 anos depois, chegam os mouros, três selvagens das montanhas ganham a confederação norte-africana e arábica na maior guerra alguma vez travada na história, eventualmente Portugal explora o Novo Mundo, a Revolução Francesa começa a infestar aqueles malvados dissidentes do direito natural dos reis serem reis, revolucionários matam o rei, mas não mataram o rei, e eventualmente quando mataram mesmo o rei, apesar do rei ainda estar vivo hoje em dia, instituíram a Primeira República Portuguesa. Esta república falhou espetacularmente, Portugal caiu em pobreza, a República Nova é formada, depois voltam para os caminhos antigos, depois decidem que os caminhos de antigos são antiquados para o mundo moderno, depois ocorre o golpe de Estado, o Estado Novo acaba com o sistema partidário, consolida o poder português à volta do mundo, depois acontece outra revolução, 25 de Abril, e aqui estamos. Tal como na América, a lei suprema do nosso governo é a Constituição Portuguesa. Este documento legal estabelece as funções do governo, a forma como os partidos políticos devem organizar e os diferentes tipos de funções e responsabilidades democráticas não só da Casa em Poder, mas dos cidadãos portugueses. Órgãos de soberania servem como equalizadores de poder, e ao estilo dos irmãos Gracchi na Roma Antiga, a representação dos cidadãos existe neste país há quase 800 anos, sendo derivada da concepção legal dos fundadores americanos de um balanço e separação de poder entre diferentes partes do governo. O Presidente da República é o chefe grande, por assim dizer, se bem que o que efetivamente faz é vetar propostas de lei absolutamente ridículas, enquanto que deixa escapar leis regulamentares que beneficiam o capitalismo internacional durante 5 anos. A mesma pessoa pode ser Presidente 2 vezes, é eleito por todos os cidadãos legais, e ele próprio elege o Primeiro-Ministro, tendo o poder de despedir o governo atual e dissolver a Assembleia da República. A Assembleia da República, situada no belíssimo Palácio de São Bento, é onde nós acreditamos que a mudança política ocorre. Reminiscente do Senado Republicano da Roma Antiga do ano 300, é aqui que senhores realmente apaixonados pela nossa grande nação se impõem. Estes verdadeiros heróis parlamentares aprovam ou rejeitam o programa e o orçamento do governo e discutem projetos de lei. Podem também iniciar uma moção de censura, em que se acaso obter uma maioria absoluta positiva, ou atualmente 116 deputados, o governo é forçado a ser dissolvido. Felizmente, neste país raramente se recorreu a este princípio, uma esmera 31 vezes, mas olhemos pelo lado positivo. Alguns governos demitiram-se do que parece ser vergonha não filtrada e não foi disposto. O governo é chefiado por um primeiro-ministro. Este pode ser eleito infinitamente desde que o seu governo seja aprovado pelo presidente. O Poder Executivo já escolhe o Primeiro-Ministro, que nomeia ministros que formarão ministérios, concentrações de poder dedicados a facetas sociais específicas, como o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o Ministério do Vinho e do Pão. Estes mesmos tomam decisões consagradas na tradição legal romana, onde professores de educação física avaliavam o desempenho facultativo de professores de matemática euclidiana. Os tribunais têm o poder legislativo, operando a 4 níveis diferentes de barrilice. O Tribunal Constitucional é o mais barril dos 4, tendo o poder de alterar a Constituição, o documento supremo da nação. Depois vem o Supremo Tribunal de Justiça, os que vigiam os viadores de litigações e disputas administrativas, olham com um ar desconfiado para os órgãos de soberania e furiosamente abanam o dedo quando vão contra os seus princípios legais. O Supremo Tribunal Administrativo, o terceiro menos barril destes e o que faz o trabalho aborrecido, como encarregar-se de controlar os tribunais administrativos e fiscais. Tomam decisões pesadas, tal como dar razão à Federação Portuguesa numa disputa com o Benfica sobre uma crítica à arbitragem portuguesa. O Tribunal de Contas definitivamente não parte do clube dos putos fixes, encarrega-se de, vamos ser sinceros, disputas de plebeus. Estamos a brincar, claro. Plebeus são eles. É nesta Casa de Justiça que o vosso dinheiro é mal aproveitado e pilhado, e a isso, a um nível ou outro, deixa-nos reluctante de os exaltar. Tratam da fiscalização de contas e fundos públicos. É aqui que aquela parte inteira de balanço do poder entra, sendo estes membros os responsáveis por fingir que querem saber das infrações de fundos públicos.